E nós sentimos que nesse mês de junho nós queremos falar de graça e glória. Eu quero começar trazendo uma passagem do Velho Testamento. Se você quiser abrir, é no livro de Oséias, eu vou projetar esse versículo. E o que eu quero fazer, eu quero passar esse versículo, apresentar esse versículo, ler com vocês, e depois a gente volta para ele mais tarde. Então, vamos simplesmente trazer essa afirmação bonita, faz parte de uma poesia muito linda no livro de Oséias, e após a gente ler isso, a gente vai introduzir a série e depois voltamos para ele. Muito bem, diz o seguinte, Oséias capítulo 2, versos 14 e 15. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Tão linda essa passagem. Nós estamos começando, como eu disse, essa série, e graça é um assunto fabuloso. E durante o culto de hoje e no domingo que vem nós vamos estar ministrando sobre graça. No dia 16, que é Dia dos Pais aqui na América, nós vamos estar ministrando sobre glória, e no dia 23 também. No dia 30, esse mês é um mês que temos 5 domingos. Ano passado nós resolvemos que daríamos 4 cultos conjuntos, em que tanto o culto de 9h30 em inglês, como o culto de 11 horas se reuniria juntos, e também todas as congregações seriam encorajadas a estar presentes, não tendo culto nas congregações. E esse ano nós aumentamos para 6 vezes, usando também os domingos, os meses que tem 5 domingos, e como esse mês tem 5 domingos, no dia 30 de junho nós vamos ter uma grande celebração, os 2 cultos juntos. Naquele domingo, já marque no seu calendário, o culto vai começar às 10 horas da manhã, vamos ter um culto junto, uma grande celebração em louvor, adoração. O tema será a glória de Deus para as nações, é um tema de missionário, de missões, no meio do ano, lembrando do que Deus quer fazer conosco para as nações, e não haverá culto nas congregações, e depois nós vamos terminar com um grande almoço juntos. Quando a gente faz almoço na igreja, é difícil numa igreja internacional como nós agradar a todas as pessoas. Tem comida da América, comida de El Salvador, comida mexicana, comida brasileira, e quando é comida brasileira tem várias regiões, então é impossível. Quando a gente faz comida na igreja, nós somos uma igreja com propósito, o objetivo não é tanto a comida, embora se a comida for gostosa é uma bênção, né? E se você gosta dela, mas a gente está junto. E naquele domingo o tema será missões, então vai ser uma comida mexicana, nós estamos contratando um cozinheiro mexicano para vir e fazer uma comida mexicana, e quem não gosta de taco vai comer burrito, quem não gosta de burrito come arroz e feijão, mas a benção é que vai estar junto em nome de Jesus. Então esse é o nosso plano para o mês de junho. Eu quero levar vocês a uma outra passagem do Velho Testamento, que é o Salmo 84, o verso de número 11. Se você não quiser abrir, eu vou pedir para você abrir a Bíblia mais tarde, numa passagem no Novo Testamento, mas por agora, se você só quiser ouvir e ver os versículos projetados, Salmo 84, e nós agora vamos para o verso de número 11, e na Almeida atualizada diz o seguinte: porquanto o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Que coisa linda. A NVI traduz um pouquinho diferente, e eu coloco aí porque é importante assim: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. A comparação das traduções é importante para nós, porque a linguagem aí é hebraico. E essa é uma poesia hebraica maravilhosa, composta de 4 linhas com 3 afirmações. A primeira linha declara o Senhor, e você nota que o Senhor está toda em letra maiúscula, porque é a palavra Jeová, Yahweh, Javé. O Senhor Deus.
E usando metáfora diz, Deus é sol e escudo. Quando a gente olha o sol bonito, como a gente está vendo aí fora, sol representa a fonte de luz, fonte de alegria e fonte de vida. Então diz assim como o sol traz alegria, assim como o sol traz vida, assim como o sol traz luz, o Senhor Deus traz alegria, traz vida e traz luz. A segunda metáfora diz que o Senhor é como um escudo. Escudo é uma metáfora muito usada, principalmente no livro de Salmos. Naquela época o escudo representava a proteção na guerra. E ele está dizendo o seguinte, o nosso Deus não é só sol, ele também é escudo. Ele é proteção para nós. Ele nos protege fisicamente, ele nos protege emocionalmente, ele nos protege espiritualmente. Deus cuida de nós. Isso é maravilhoso. Aí a segunda linha diz assim, Deus, o Senhor, concede, o Senhor dá graça e glória. Interessante que a NVI, em vez de botar graça, diz favor. Em vez de botar glória, ela usa honra. No texto original é graça e glória, mas por que a NVI traduz honra e traduz favor? Porque graça é favor. Graça é presente. Graça é aceitação. Deus dá com alegria ao seu povo favor, graça, aceitação, glória, honra, dignidade. Aí as linhas 3 e 4 afirmam maravilhosamente, o Senhor não só é sol, é escudo, é proteção, é fonte de alegria e vida, não só o Senhor nos honra e nos abençoa com graça, glória, mas o Senhor não recusa, não nega bem algum aos que andam na retidão, aos que andam em integridade. É claro que ele não está falando de perfeição, porque senão ninguém qualificaria. A palavra no original, na verdade, a palavra significa estar completo. E a ideia é completo em caráter. Deus está dizendo o seguinte, todas aquelas pessoas que me servem de verdade, de coração, mesmo sendo falho, mas vem para minha casa me servir, que me adora, que tem prazer em me servir, eu não vou negar nada de bom para eles. E isso é maravilhoso. Ele não nega nem graça, ele também não nega glória, ele não nega bem algum aos que andam em integridade. Agora, você também não precisa de abrir agora, mas vamos para o livro de Efésios. Em Efésios, Paulo está orando pelos crentes e ele usa a palavra graça e glória de uma forma até um pouco diferente, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Verso 7, Efésios 1:7, ele diz o seguinte, em quem, falando de Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Paulo diz que graça é tão admirável, que graça é abundante, é como se Deus tivesse uma sala de tesouro, e desse tesouro ele tem várias riquezas, e duas em particular, Paulo chama atenção, ele tem as riquezas de graça, e através das riquezas de graça que eu e você recebemos perdão, aceitação, salvação. Amém. Aí no verso de número 18, ele diz o seguinte, sendo iluminados os olhos do vosso coração, e essa forma de Paulo escrever é maravilhosa, ele diz que coração tem olhos, ele está usando o homem espiritual, o homem interior, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que a gente possa entender, saber qual seja a esperança da nossa vocação, a razão pela qual Deus nos chamou, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Como é que a gente sabe isso? De acordo com as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Então, Paulo usa o mesmo termo de Salmo 84, só que ele agora usa, e ele na verdade usa até de uma forma mais completa. Deus não só dá graça e glória, mas Deus dá riquezas de graça e riquezas de glória. Deus concede ambos a seus filhos. Hoje, então, focaremos na graça. Vamos começar, então, com uma definição de graça. Quando a gente fala de graça, como é que a gente define graça? Pastor Márcio, que estava no culto, primeiro culto, ele veio para o culto em inglês, na sua página no Facebook, quem tem ele como amigo, no seu mural ontem, e ele sabia que a gente está pregando sobre isso, porque nós conversamos juntos, e ele então colocou no mural do Facebook dele: isto é graça. Aí ele citou Romanos capítulo 10, 20 e 21, que é uma citação de Isaías. Mas maravilhoso, e eu agradeci a ele por nos lembrar disso. Ele botou assim: isto é graça. Romanos 10, 20 e 21. E Isaías ousadamente diz, note que Isaías fala isso de forma ousada. O que ele diz? Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é graça. Graça é isso, é Deus ir atrás da gente. Graça é isso, Deus nos amar apesar dos nossos defeitos. É Deus nos amar apesar das nossas fraquezas. Eu fui encontrado por alguém que nem me procurava. Quantos de nós fomos encontrados por Deus quando a gente estava lá no mundo? Lá no mundo, Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é como se Ele estendesse as suas mãos. O salmista diz: Ele nos tirou da lama e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E nós que fomos criados na igreja, como eu fui criado na igreja, Deus também me tirou da lama, me mantendo longe dela, me guardando do mundo, me abençoando, me dando a oportunidade de servi-lo. Eu estou aqui lá em cima por causa da graça de Deus. Você está aqui nessa manhã por causa da graça de Deus. Nada que você fez, não é porque você é bonzinho, porque você é bonito, é porque Ele é bonzinho, Ele é bonito e Ele te escolheu. Jesus falou assim: vocês não me escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês. Fui eu que consagrei vocês. É isso que é graça. E é isso que essa passagem diz. Outras definições de graça. Jerry Bridges diz o seguinte: graça é o favor livre e merecido de Deus demonstrado a pecadores culpados que somente merecem condenação. Graça é o amor de Deus demonstrado aos indignos desse amor. E ele diz algo tremendo assim: é Deus descendo e alcançando pessoas em estado de rebelião contra Ele. Todas as religiões, inclusive até mesmo o protestantismo e o catolicismo, todas as religiões, é o homem tentando alcançar a Deus. É o homem tentando fazer que Deus... Eu entendo esse hino, mas esse hino não tem... Eu entendo o hino bonito que chama... Olha para mim, eu quero chamar a atenção de Deus. Aquela do Zaqueu, que é um hino bonito, mas teologicamente errado. Mas é bonito, a gente vai cantando. Eu preciso subir para chamar a atenção dele. Queridos, você não precisa chamar a atenção de Deus, você já tem a atenção de Deus. Não foi porque Zaqueu subiu na árvore que Jesus viu ele, não. Jesus já sabia que ele estava ali. Foi Jesus que encontrou Zaqueu, não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Você não precisa chamar atenção para Deus. Deus já te conhece pelo nome e sabe quem você é. Isso é graça. Mas a religião, a gente quer alcançar a Deus. Entenda, por favor, nós fazemos por amor e agradecimento, não para ganhar mérito. Isso é graça. Tozer, um grande escritor, A.W. Tozer, disse: graça é o bom prazer de Deus que Ele dá a quem não merece. Eu e você não merecemos, irmãos. Ele deu porque Ele é bom. Uma outra definição diz: graça é um conceito definido como um dom gratuito.
sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Esta dádiva é motivada unicamente pela misericórdia e amor de Deus à humanidade. Logo movida por sua iniciativa própria, ou seja, Deus é que inicia, ainda que seja em resposta a algum pedido a Ele dirigido. É também por esta razão, a graça é um favor imerecido pelo homem, mas sim também um fruto da misericórdia e amor divinos. Definição básica de graça. É Deus indo atrás de nós. É Deus nos amando sem a gente merecer. Graça, um outro escritor disse que não é só você receber o que você não merece, é você receber aquilo que você, na verdade, merecia o oposto. E Deus te ama e Deus me ama. Então, vamos voltar então agora a Oséias, essa passagem aí. Portanto, Deus diz agora, eu vou atraí-la, eu vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali eu devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. O livro de Oséias é um livro tremendo, é um profeta menor na nossa Bíblia, e ele profetizou numa época de certa prosperidade em Israel. Na época de Jeroboão II era o rei em Israel, e em Judá era o rei Uzias. Era uma época de prosperidade porque a Síria e a Babilônia estavam fracos naquela época. E por causa da bênção material, as pessoas então começaram a se afastar de Deus. Aliás, Israel sempre se afastou de Deus. E Judá nessa época começou a ficar muito orgulhosa e começou também a se afastar de Deus. Deus levanta esse profeta chamado Oséias, e logo no capítulo 1, Deus dá uma ordem a ele difícil. Deus fala assim: eu quero que você case com uma mulher adúltera e tenha filho com elas. O capítulo 1 diz que Oséias vai lá e casa com ela e tem 3 filhos, um filho e 2 filhas. Nós não sabemos se, na verdade, o casamento é alegórico ou é real, isso não importa. O que é importante é que a história é de um profeta santo, um profeta de Deus, um profeta justo, casando com uma mulher adúltera. E essa mulher não só é adúltera antes de conhecer Oséias, mas continua sendo infiel durante o casamento. Coisa dura. E essa mulher, por nome Gomer, representa Israel, e o profeta representa Deus. Os filhos de Gomer representam o julgamento de Deus sobre Israel. Então, o primeiro filho tem o nome de Jisreel, que na verdade era o nome de uma cidade, e era onde Deus ia começar o julgamento, a condenação. E ela tinha 2 filhas, e o significado dos nomes das filhas são importantes. A primeira filha era chamada não amada, e a segunda filha, traduzindo o nome dela, Lo-Ami, significa não é o meu povo. E aí, Deus então começa a falar com elas o seguinte: no capítulo 3 de Oséias, você não precisa de abrir, verso de número 1, o Senhor diz para ele assim, olha, depois dele ter esses 2 filhos com ela, está casado um tempo, Deus diz assim: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. E Deus assim: ame-a como o Senhor ama os israelitas. Por que eu escolhi o livro de Oséias? Porque o livro de Oséias é uma afirmação não só do amor de Deus, mas da graça de Deus. Amar pessoas rebeldes, amar quem não é amado, amar apesar da infidelidade. E, na verdade, no livro de Oséias, há uma dicotomia interessante. De um lado, Deus está sendo severo com Israel, usando o profeta no relacionamento com Gomer. Do outro lado, Deus está trazendo esperança. Um exemplo para vocês. Quando
A primeira filha nasce, Deus dá a ela o nome de não amada. No capítulo 1, verso 6, Deus diz assim: pois não mais mostrarei amor para a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. E aí quando ela tem o segundo filho, chamada não meu povo, Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Deus está irado. Mas aí de repente, no verso 10 do capítulo 1, Deus diz assim: no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que até mesmo quando Deus castiga ou disciplina, sempre Deus faz por amor. Graça afirma que Deus sempre age por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos ama de tal maneira. Então Deus começa a tratar. Depois você pode ler, quando você começa o capítulo 2 de Oséias, Deus começa a falar: eu vou castigar vocês, eu vou levar vocês, eu vou abater vocês, eu vou humilhar vocês, nação de Israel, porque vocês se afastaram de mim. E aí no meio da condenação nós encontramos essa passagem. Vamos olhar ela com carinho. Deus diz assim: portanto agora eu vou atraí-la. É interessante que a palavra atrair no original é uma palavra que fala de sedução amorosa. Eu vou conquistá-la. É como o jovem que vê uma moça e diz assim: olha, eu vou ganhar essa mulher para mim. Eu vou fazer tudo, eu vou dar flor, eu vou falar o que ela quer ouvir, eu vou seduzir a ela até ela ser minha. E Deus está dizendo: é isso que eu vou fazer com o meu povo. Eu não vou abandonar. Eu não vou, como diz em inglês, give up. Eu vou continuar até eu conquistar o meu povo de volta para mim. Uma das palavras lindas em Oséias e nos profetas menores é essa frase: volte para mim, diz o Senhor. Volte para mim, volte para mim. Deus está dizendo: eu vou atraí-la. Aí Deus diz algo tremendo assim: vou levá-la para o deserto. Você que conhece a história de Israel, você sabe que a história de Israel começa no deserto. Eles tornam-se nação, foi no deserto, depois de sair do Egito. Foi durante os 40 anos no deserto que eles conheceram Deus. Foi durante os 40 anos do deserto que eles experimentaram o cuidado de Deus. Foi nos 40 anos do deserto que eles encontraram a provisão de Deus. Foi durante os 40 anos do deserto que eles fizeram uma aliança com Deus. E Deus disse: a única forma de eu restaurar o meu povo é se eu levá-los de volta para o deserto, lugar onde eles encontraram comigo. Queridos, quando a gente fala de graça, a gente pensa que é só amor, que é só aceitação. Mas graça significa que Deus vai usar os meios necessários para nos fazer dependente dele e num relacionamento com ele. Como igreja, nós tivemos momentos no nosso deserto. Seja quando a gente estava na warehouse, seja quando a gente estava na page, seja quando a gente tem momentos na nossa igreja que Deus nos leva para o deserto. Tudo faz parte do plano de Deus para atrair a nós, para que a gente seja dependente dele. Eu disse para vocês que a única coisa que tira o meu sono é preocupação. E por causa dessa situação do passaporte, eu fiquei preocupado. E quando deu 4:30 da manhã, meus olhos abriram. Preocupado: o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Os irmãos estão esperando. E eu não creio que Deus não falou comigo, mas eu senti no meio, eu falei: mas Senhor, dormindo, deitado, eu não levantei. Eu comecei a pensar: mas Senhor, eu acreditei, eu confiei, eu orei para que chegasse o passaporte. Por que não chegou? Eu estou fazendo a tua obra, eu não vou lá para passear, tem gente esperando por mim. E novamente eu não ouvi a voz de Deus, mas é como se Deus falasse assim: tudo faz parte da dependência de mim. Não se preocupa com o dia de amanhã. Se você vai fazer a minha obra, eu cuido de você. E Deus vai fazer isso com a gente, irmãos. Nós gastamos 8 semanas falando de coisas difíceis, que é vencer as nossas fraquezas. E o que vai acontecer às vezes para a gente vencer a nossa fraqueza? Deus vai ter que levar a gente de volta para o deserto.
Deserto é um lugar difícil. Deserto é um lugar em que as coisas não acontecem facilmente. Deserto não é um lugar de conforto. Mas é no deserto que eles viram o milagre de Deus. É no deserto que eles viram o pão cair do céu. É no deserto que saiu água da rocha. É no deserto que eles estavam confiantes em Deus. Alguns de nós só servimos a Deus quando estamos no deserto. E às vezes é importante que Deus nos leve para o deserto. E quando Deus nos leva para o deserto, qual é o propósito? Diz assim: eu vou levá-los para o deserto e falar-lhe com carinho. Oh, que maravilha, irmãos. Até no momento em que Deus está tratando a gente. Fernando mencionou a Reila e ela passou um momento difícil ali. Foi um deserto para você, querida irmã. Mas foi ali que Deus começou a falar com você. As experiências que você teve nesses 10 dias são experiências que você vai guardar para o resto da sua vida. O Wander está numa situação parecida com a sua. Ele falou para a esposa: eu preciso falar com o pastor Fernando. Eu falei para ele: você está num deserto, eu não sei a causa disso, você sabe por que você está aí, Deus sabe. Deus nunca cria tragédia, Deus não é o autor de aflição, mas Deus permite elas para trabalhar na nossa vida. E eu disse para ele assim: olha, eu quero que você faça um pacto comigo como seu pastor e escreva, e eu vou assinar e a sua esposa vai assinar. Aqui está, um pacto que ele fez. Nunca faria isso se não tivesse no seu deserto. E às vezes Deus vai fazer isso com a gente. Tem momentos na nossa vida que Deus tem que levar lá no deserto, mas é no deserto, irmãos, que Deus fala com a gente com carinho, que Deus trata com a gente. Quando eu olho na minha vida momentos de deserto, eu vejo como Deus cuidou de mim e como Deus cuida de você. E aí Deus diz assim: ali eu devolverei a ela as suas vinhas. No original, na verdade, não é só ali, mas dali. A ideia é que Deus vai fazer alguma coisa com a gente no deserto para que dali, após a experiência, Ele possa nos abençoar novamente. Dali eu vou pegar o meu povo e eu vou novamente dar a ele as suas vinhas. Vinhas fala de prosperidade, de bênção. E aí a última frase é maravilhosa: farei do vale de Acor uma porta de esperança. Esse texto não tem significado se a gente não entender o que a palavra Acor significa. Acor em hebraico significa problemas, tribulação. Deus está dizendo o seguinte: eu vou pegar os teus problemas e as tuas tribulações e vou fazer delas uma oportunidade de esperança. Eu vou transformar a situação que hoje é problema em tribulação, e dela eu vou dar uma porta de esperança. Queridos, isso é graça. Deus pegar uma situação podre, uma situação suja, uma situação inconveniente e fazer dela uma oportunidade de bênção para nossas vidas. É isso que Deus promete para nós. Deus está prometendo para nós isso. O título da minha mensagem eu deixei até agora para falar é de problema à esperança, porque para mim isso é graça. O céu é esperança, o inferno é problema. Deus nos tira do problema e nos dá esperança. Vamos voltar a Efésios, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Todos mundo. Efésios capítulo 1. E a razão que eu quero ir ao livro de Efésios com vocês é porque Paulo, usando a mesma figura de Oséias, que escolheu Gomer, de Deus que escolheu Israel, ele diz o seguinte: Deus escolheu a nós também. E o livro de Efésios é um livro profundo demais. Verso de número 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. Amém, queridos? Não. Muito bem, vocês estão lendo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual em Cristo.
Primeira parte do verso 4: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Queridos, isso é graça pura. Deus, antes do mundo existir, antes de você e eu nascermos, Ele já tinha escolhido a gente. Antes de eu nascer, 6 de setembro de 1961, Deus já sabia que eu ia nascer, Deus já sabia quem Ele era, e Deus já tinha me predestinado para ser filho dEle. Predestinação é algo complicado. Algumas pessoas pensam que predestinação significa, então Deus escolheu o Senhor para isso, mas alguns para ir para o inferno. Não. Predestinação significa que Deus escolheu todo mundo para ser filho dEle. Deus escolheu todas as pessoas para serem aceitos por Ele. Isso é graça. Mas porque Deus é um Deus santo, Ele exige santidade. Por isso que no verso 4 diz assim: Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas Deus, porque também é onisciente, sabe que esse padrão é muito alto. Fernando não tem condição de ser santo e irrepreensível em sua presença, a não ser que Deus tome a iniciativa, a não ser que Deus traga a forma que eu possa ser santo e irrepreensível. Como é que é isso? Verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, mas através de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a predestinação, a escolha de Deus, a graça de Deus é sempre através do seu Filho Jesus. Verso 6: para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu o quê? Gratuitamente no amado. Você não precisou pagar por ele. Nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio de seu sangue. Redenção é uma palavra técnica que significa o pagamento da liberdade do escravo. Antes éramos escravos do pecado. Através do sangue de Jesus, nós somos livres. Ele nos deu o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. E queridos, é lindo isso, verso 8, Ele não só deu, Ele diz, Ele derramou graça sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, para que bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo vai terminar em Jesus Cristo, celestiais ou terrenas. Só há um caminho, só há um Jesus, só há um caminho, só um mediador, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Jesus, verso 11, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, aí Jesus faz o seguinte: eles foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E aí quando chega no capítulo 2, e esse versículo está projetado para vocês, verso 8 e 9, ele termina dizendo assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Repita esse versículo comigo, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse é o amor de Deus, irmão. A gente fala tanto disso que a gente esquece da beleza disso. Deus nos ama como nós somos. Não é justificativa pelo pecado, por isso que nós falamos sobre as nossas fraquezas que a gente tem que vencer, mas é uma afirmação que mesmo pecador, Deus está procurando um coração quebrado e contrito. Tudo que Deus quer da gente é ser quebrado e contrito. Jesus, tem misericórdia de mim. Filho, não fala mais nada. Pela graça você é salvo por meio da fé.
Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí a gente volta para Oséias e a gente entende então essa passagem à luz do relacionamento de Deus conosco. Deus está dizendo: enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui na terra, eu vou usar todos os meios necessários para atrair você para mim. Entenda, por favor, não é eu atraindo a Deus, eu chamando a atenção de Deus. Deus está dizendo: eu vou usar todos os meios que eu puder para atrair você a mim, para que você se relacione comigo. Se eu tiver que levar você ao deserto, eu te levo ao deserto, mas ali eu falo com você de forma carinhosa. E no deserto eu te abençoo, para que a experiência lá possa fazer do vale de problemas um vale de bênção. No meio da tribulação, Deus pode fazer algo bonito, que nos dá oportunidade. Eu tenho lembranças maravilhosas do meu avô. Eu não menciono muito ele, de vez em quando eu falo dele, mas meu avô Moisés, pai da minha mãe, ele era maestro, batista. Ele era maestro de coro, regia coro. E vovô então tinha um costume, toda vez que nós estávamos juntos, principalmente quando eu era criança, pequeno, as famílias se uniam, às vezes nos domingos, para almoçar. Eu me lembro algumas vezes, ele era muito pobre, vivia numa casa humilde. Geralmente a gente almoçava e depois íamos para embaixo de uma árvore. E juntava então os filhos, e eram 8 filhos, e automaticamente ele já treinava eles. Alguns eram sopranos, outros eram contralto, outros eram tenores e baixo. Eu ficava ali assistindo aquilo e via aquilo. E ele então fazia sempre um ensaio de coro. Nunca terminava o hino, mas ele sempre ensaiava. E tinha alguns hinos que ele tinha maravilhoso. Um deles era Sião é a nossa cidade, maravilhosa cidade. E ele cantava vários hinos, mas tinha um em particular que eles sempre ensaiavam, mas porque ele era difícil, talvez o maestro Fernando sabe, que chegava o coro, era complicado. Mas essa manhã, quando eu estava preparando a mensagem, orando pela mensagem, eu me lembrei desse hino. Esse hino diz assim: maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia a alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. E aí o cântico diz assim: graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a vida minha inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. É por causa da graça de Jesus que nós estamos aqui. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã. E não tem forma mais linda da gente poder terminar esse culto do que participando da mesa do Senhor. De olhos fechados, cabeça baixa, nós lembramos do texto que nós lemos: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A cruz, na sua horizontal, mostra que ela traz acesso a Deus. E na vertical mostra a comunhão que a gente tem como um com o outro em Jesus Cristo. Para você participar da ceia, tudo que você tem que fazer é ser crente em Jesus Cristo. Se você é crente, não necessariamente membro da nossa igreja, mas se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você pode participar da ceia do Senhor. E se você ainda não é crente, você pode confiar em Deus, para que Ele possa te dar essa graça. É só você pedir: Jesus, entra no meu coração.
O segundo requerimento de participar da ceia do Senhor é confessar, é examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Tire um momento para confessar o seu pecado. Tire um momento para examinar a si mesmo. Tire um momento para lembrar se há alguma coisa que você tem que pedir perdão ao Senhor. Graça, quão maravilhosa a graça de Jesus. É essa graça que nos faz aceitável a Ele. Pai, abençoa os elementos. Que sirva, Senhor, ó Pai, para alimentação espiritual. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Eu quero que todos que querem participar da ceia do Senhor venham aqui, pegue o pão, o cálice, volte para o seu assento e espere para a gente participar junto da ceia do Senhor.